Olá, segundo ano. Na aula de hoje, nós daremos continuidade aos satélites do substantivo. Lembram que nós vimos, nosso primeiro assunto foi o substantivo, que é a classe de palavras que nomeia as coisas. A partir do substantivo, nós temos outros elementos, outras classes de palavras que se associam a esse substantivo, como, por exemplo, o artigo, o numeral, o adjetivo ou a locução adjetiva e o pronome. Então, como vocês podem ver aí nesse esqueminha que eu apresentei, nós temos o núcleo, que é o substantivo, e esses elementos que se relacionam com ele, que nós chamaremos de satélites do substantivo. Bom, dando continuidade, nós vamos relembrar que já vimos alguns satélites do substantivo, como, por exemplo, o artigo e o numeral. Nas aulas passadas, nós vimos e determinamos as características do artigo e do numeral, como eles se flexionam e para que servem. Então, nós já desvendamos aí 2 satélites. Hoje, nós vamos desvendar o adjetivo. Falaremos especificamente sobre o adjetivo. O que acontece? O que eu quero que vocês saibam? Esses satélites, eles ficam juntos do substantivo. Ou seja, eles ficam junto do nome. Por isso, quando vocês verem a expressão, quando vocês virem a expressão adjunto adnominal, nós temos os satélites do substantivo. É a mesma coisa. A definição morfológica que se dá é satélites do substantivo e a definição sintática é adjunto adnominal. Por enquanto, nós estamos na morfologia, mas eu quero que vocês guardem essa informação, certinho? Vamos lá. Temos algumas frases. Observem as seguintes frases. Primeira, aquelas moças são bonitas. Nessa frase, nós temos o substantivo, muito fácil de identificar, que é a palavrinha moças. Nós temos a palavrinha aquelas, que se relaciona com a palavrinha moças, no caso. Essa palavra, aquelas, é um pronome demonstrativo e ele está relacionado diretamente ao substantivo. Tanto que concorda, moças, aquelas. Moça, aquela. Certinho? Comprei 2 melancias. Melancias é o substantivo. E 2 é o numeral que se relaciona com esse substantivo. Tanto é que se fosse outra fruta, por exemplo, um abacate, seria comprei 2 abacates, certinho? Por exemplo, um aluno inteligente é aquele que estuda. Aqui nós temos o substantivo aluno e a palavrinha inteligente que caracteriza esse aluno. Não se trata de qualquer aluno, e sim de um aluno inteligente. No caso do inteligente, é uniformes, tanto para homem quanto para mulher. Mas se fosse outro adjetivo, como por exemplo, aluno bonito, nesse caso, iria se flexionar tanto em gênero quanto em número. O aluno bonito, a aluna bonita, os alunos bonitos, as alunas bonitas. Nesse caso, a gente está falando de um adjetivo. Nós também temos o numeral. A mulher foi ao mecânico.
Esse azinho determina que mulher é essa, de que mulher se trata. Provavelmente, dentro do contexto da frase, a pessoa vai saber quem é essa mulher. Se colocasse, por exemplo, uma mulher foi ao mecânico, significaria que era uma mulher qualquer que frequentou um estabelecimento comercial. Então, nós vamos observar aí como esses satélites influenciam na construção do sentido da nossa frase. Hoje, nós veremos especificamente a classe de palavras adjetivo, que é um satélite do substantivo. O que acontece? O que é o adjetivo? O adjetivo é uma classe de palavras que serve para caracterizar um substantivo, ou seja, é um termo que existe para diferenciar um substantivo do outro. Por exemplo, nós temos o substantivo menina. Observem a imagem dessas duas meninas. As duas são meninas, é inegável. Mas nós queremos caracterizar. São meninas, de fato, mas possuem características específicas cada uma. Por exemplo, menina loira e menina ruiva. Então, é para isso que o adjetivo serve, para diferenciar o substantivo, diferenciar um do outro. Nessa caracterização, eles podem definir a qualidade, o defeito, o estado de alguma coisa, ou o modo de ser de algo ou alguém. Então, são essas as formas de caracterização que o adjetivo possui. Assim como os substantivos, quero que vocês catem na memória de vocês, os adjetivos também se flexionam em gênero, número e grau, e eles possuem umas determinações. Por exemplo, nós temos um adjetivo simples, que é quando ele tem somente um radical, e um adjetivo composto, que é quando ele tem 2 ou mais radicais. Nós também temos os adjetivos primitivos, que é aquela palavra que é originária, que deu origem a tudo. E os derivados, que são os que derivam, nesse caso, de outras classes gramaticais. Eles também se subdividem em biformes e uniformes. Nós temos alguns adjetivos que só existem em uma forma, como, por exemplo, inteligente, tanto para se referir a palavras no masculino quanto no feminino. Mas nós temos também os biformes, que são aqueles que possuem 2 formas, como é o caso de sensata. A menina sensata, o menino sensato. Quando eu me refiro ao gênero, ao número e ao grau, com o gênero eu quero me referir a masculino e feminino. Tô falando de sexo biológico, tô falando de palavras. Então, é masculino e feminino das palavras. Em número, eu tô me referindo a singular e plural. E em grau, aí dá uma certa complicadinha, mas nada demais. O grau do adjetivo pode ser comparativo e pode ser relativo. Como que é isso? O grau comparativo, ele é subdividido em 3. Ele é comparativo de igualdade, onde eu posso dizer Maricotinha é tão inteligente quanto João. De inferioridade, João é menos inteligente que Maricotinha. E de superioridade, temos o superlativo relativo. O que é isso? É quando
eu quero falar de algo dentro de um grupo de coisas da mesma natureza. Por exemplo, se eu digo, aquele aluno é o mais inteligente da turma. A turma é composta por alunos e eu estou especificando um deles. Então, nós temos o superlativo de superioridade, que é o exemplo que eu acabei de dar. Aquele aluno é o mais inteligente de todos. Eu tenho o de inferioridade, aquele aluno é o menos inteligente de todos. E eu tenho o superlativo absoluto, que se subdivide em sintético e em analítico. Vamos lá. O analítico é quando eu utilizo algum advérbio intensificador para dar ênfase no meu adjetivo. Por exemplo, esta garota é muito educada. Eu utilizei o muito porque ela não só é educada, como ela é muito educada. Agora, eu também poderia dizer de outra forma. Esta garota é educadíssima. Nesse caso, eu estaria utilizando o superlativo absoluto sintético, que é quando eu utilizo um sufixo de aumento, um sufixo que intensifica a minha palavrinha, certinho? Vamos dar continuidade ao assunto. Uma coisinha que eu esqueci de mencionar, os adjetivos também tem a classificaçãozinha que são, no caso, os adjetivos pátrios, que são aqueles que se referem à nacionalidade, onde a pessoa nasceu, região, país, estado e etc. Belezinha? Dito isso, vamos dar continuidade. Eu preciso que vocês compreendam que quando nós estamos diante de um enunciado, nós precisamos procurar inicialmente o substantivo da frase. Por exemplo, os atletas parnaibanos ganharam medalhas. Qual o substantivo dessa frase? Atletas, certo? Quando a gente identifica a palavrinha atleta como substantivo, é muito fácil identificar os satélites desse substantivo, porque sempre está junto dele, ou antes ou depois. Então, no caso, nós temos os, que seria o artigo, atletas parnaibanos. Esse parnaibanos é o adjetivo, porque caracteriza que não se trata de qualquer atleta, não foram todos os atletas que ganharam medalhas, foram os parnaibanos. Beleza? Então, fica muito mais fácil para vocês identificarem os satélites quando vocês identificam inicialmente o substantivo. Quando é que eu tenho que tomar cuidado? O que acontece, gente? Às vezes, uma palavra ela pode se manifestar de diversas maneiras na frase. Uma mesma palavra pode ser adjetivo, assim como pode ser substantivo. Por exemplo, se eu digo, o doente recebeu alta, e digo a frase, Raimundinho está doente, essa palavrinha doente, ela assume duas funções. Na primeira, quem é que recebeu alta? O doente. Então, o doente é o substantivo. Como é que a gente faz para ter certeza de que o doente é um substantivo? Ele possui um artigo. E o artigo, ele é satélite de substantivo e não de adjetivo. Então, nós temos certeza que o doente recebeu alta, palavrinha doente, é substantivo.
Agora, na segunda frase, Raimundinho está doente. Doente é uma característica do Raimundinho. É o estado em que o Raimundinho se encontra. Certinho? Vou dar só outro exemplo para ficar bem claro essa parte, porque é muito importante, porque as questões de Enem, não mais de Enem, né, mas de vestibulares e as questões da prova costumam enganar vocês aí. Então, vamos tomar cuidado. O baiano está aguardando o carnaval. Nesse o baiano, eu tenho um substantivo, porque está falando de o baiano, é alguma pessoa nascida na Baiana, o baiano. Como é que eu sei? Eu tenho um artigo. Agora, se eu digo o carnaval baiano é maravilhoso, nesse caso aqui, baiano está se referindo ao substantivo carnaval. É uma característica do carnaval, que não é qualquer um, e sim o carnaval baiano. Beleza? Vamos dar continuidade. Os adjetivos também se manifestam de outra maneira, que é através de uma locução adjetiva. O que seria a locução adjetiva? É a junção de uma preposição mais um substantivo que dá um sentido de caracterização da palavra. Como, por exemplo, se eu digo comi coração de boi, o de é uma preposição e boi é um substantivo, certo? Juntando os dois, eu tenho uma locução adjetiva. Eu poderia facilmente substituir pelo adjetivo bovino. Comi, coração, bovino. Estou com dor de cabeça. Preposição de, mais o substantivo cabeça. Então, eu tenho aqui também uma locução adjetiva. Poderia substituir estou com dor cefálica, que significa de cabeça. Com outra preposição. Televisão em cores. O em cores, que é uma preposição mais um substantivo, poderia ser substituído por colorido. Então, essas são as locuções adjetivas. Como é que eu sei? Como é que eu decoro? Não decoro, como é que eu aprendo esse vocabulário? Como é que eu adquiro? Tem duas formas: pesquisando, indo atrás de locuções adjetivas e os seus correspondentes, ou então lendo. Quando, à medida que você vai lendo, você vai adquirindo vocabulário. Se não souber de algo, vai pesquisando no dicionário. E assim você vai aprender de maneira muito orgânica. Então, a minha indicação é que tentem ler coisas de diversas naturezas. Desde um livro, a uma matéria no jornal, a um textão no Facebook, desde que seja bem escrito. Um gibi, uma fanfic. Adoro fanfic, inclusive. Enfim, qualquer coisa do interesse de vocês, mas não deixem de ler. Estejam sempre lendo, que esse aprendizado vem organicamente, entendeu? Outra coisa que eu quero que vocês se atentem nas locuções adjetivas é que precisa ter uma certa atenção. Observem os exemplos. Acidente de carro. Se eu falo acidente de carro, eu estou utilizando uma locução adjetiva. Acidente automobilístico. Agora, se eu falo quero andar de carro, eu não tenho uma locução adjetiva, porque eu não estou me referindo a um substantivo, eu estou me referindo ao verbo andar.
certinho? Muito cuidado aí. As locuções adjetivas só aparecem se estiverem em função de um substantivo, assim como os adjetivos propriamente dito. Por hoje é só. Nós teremos uma atividade no sistema bem simples. São só 5 ou 6 questões, não lembro. E é isso. Beijão. Até a próxima aula.